Os inimigos que Deus permite em nossas vidas. Por que Deus permitiu que Elias fosse perseguido pela maligna rainha Jezabel? Por que Deus permitiu que os 3 meninos hebreus fossem jogados em uma fornalha ardente? Por que Deus permitiu que Davi enfrentasse um guerreiro gigante como Golias? Ou por que Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões? Na verdade, como cristãos, podemos ser perdoados por perguntar: por que Deus até nos permite ter inimigos? Bem, para abordar essa questão, vamos olhar brevemente para a relação entre Davi e Saul. Em seguida, olharemos para Neemias, Elias e Jezabel e José, rei Davi. Tipicamente, qualquer rivalidade que vemos hoje em filmes, programas de TV, livros e quadrinhos, todos têm 2 personagens principais que se odeiam. Embora todas as histórias de rivalidade de hoje empalideçam em comparação à rivalidade entre o rei Saul e Davi, havia uma tensão brutal entre eles. No entanto, há um fator principal que torna essa rivalidade diferente. Com o rei Saul e Davi, o conflito é completamente unilateral. Ao longo da história, Saul está absolutamente obcecado em matar Davi a sangue frio. Davi deseja evitar esse conflito, mas simplesmente não consegue se livrar de Saul. Davi deseja estar em paz com Saul, mas não consegue alcançar a paz. Em 1 Samuel 18, versos 6 ao 9, vemos onde Saul começa a odiar Davi e se torna seu inimigo. Davi e Saul, juntamente com o exército de Israel, retornaram de uma grande vitória contra os filisteus, como visto no capítulo 17. Davi realiza a poderosa tarefa de derrotar Golias. Esta é uma das histórias mais icônicas e celebradas que nós, cristãos, prezamos hoje. As pessoas na cidade estavam tão felizes, estavam cantando canções. É aqui que as coisas azedam para Davi. Saul fica enfurecido de ciúmes. As mulheres da cidade saem cantando uma canção de triunfo e dizem: Saul feriu seus milhares e Davi seus 10 milhares. Davi é creditado com a morte de 10.000, enquanto Saul apenas milhares. Na minha opinião, Saul ainda se saiu bem. Ele tem muito com o que se contentar. Ele é o rei. Mulheres bonitas estão cantando músicas sobre ele, e ele é acreditado por ser um guerreiro poderoso responsável por matar milhares de inimigos da nação de Israel. Nada mal. E ainda assim, o versículo 9 nos diz que, a partir desse momento, Saul observava Davi. Os eventos seguintes consistem em capítulos e capítulos de Saul, fazendo tudo ao seu alcance para eliminar Davi. Vemos muitos salmos virem desse período. Davi está constantemente correndo, apenas tentando escapar da morte nas mãos do rei Saul. Deus pode permitir que nossos inimigos tenham a vantagem às vezes, mas nossa vida ainda está em suas mãos. Davi ora, foge e se esconde, mas o que mais ele faz? Davi, embora já secretamente ungido rei, embora esteja dentro de seus direitos de se defender, Davi escolhe esperar em Deus. Vemos que Deus eventualmente intervém para resgatar Davi de Saul e acaba usando Davi para realizar coisas poderosas. Davi se torna um dos personagens mais importantes da Bíblia. Neemias. Existe um pior momento para ter inimigos pessoais do que quando você está no meio de um projeto difícil que deve ser concluído? Não, realmente não. Esse tipo de batalha torna a realização de sua tarefa muito mais difícil. Esta foi a situação em que Neemias se encontrou. Para piorar as coisas, ele tinha muitas pessoas contando com ele e procurando a ele por direção. Neemias era um líder e ele tinha uma missão, que era reconstruir os muros de Jerusalém, mas ele tinha inimigos, ele tinha oposição. Seus inimigos usaram vários estratagemas em sua tentativa de interromper o trabalho de Neemias. Mas o homem de Deus permaneceu forte, e felizmente Deus o ajudou a permanecer forte. Seus inimigos, Sambalate e Tobias, se alinharam contra Neemias, enquanto ele trabalhava incansavelmente para reconstruir os muros de Jerusalém que estavam em ruínas. No entanto, Deus estava lá com ele o tempo todo.
Devemos sempre lembrar que os inimigos geralmente vêm nos momentos mais vulneráveis. Mesmo assim, em nossa vulnerabilidade e nossa fraqueza, Deus é forte. Elias. Não apenas os inimigos costumam vir em momentos de nossa vulnerabilidade e fraqueza, eles também podem vir após momentos de grande sucesso. Inimigos do povo de Deus adoram nos levar do topo da montanha do sucesso para um vale de escuridão. A chave é permitir que Deus nos tire desse vale. A chave é ouvir sua voz através da dor e do sofrimento. Um exemplo disso é encontrado no livro de Primeiros Reis. Acabe, talvez o rei mais perverso que a nação de Israel teve, já era um inimigo estabelecido do profeta Elias. No entanto, a história toma um rumo único quando descobrimos que ainda mais perversa do que ele é sua esposa Jezabel. Ela também não é fã do profeta de Deus Elias. Elias é colocado na mira de Jezabel após realizar uma obra poderosa para Deus em 1 Reis, capítulo 18. Ele derrota 450 profetas de Baal. Esta história é um destaque do Antigo Testamento. É verdadeiramente um encorajamento para nossas almas quando sentimos que não podemos superar obstáculos. Deus entrega Elias, mostrando-se com fogo enviado do céu, devorando o sacrifício preparado por Elias diante dos olhos de todos. Ele então continua a matar esses terríveis profetas. Isso enfurece Jezabel. No capítulo seguinte, 1 Reis 19, versos 1 e 2 diz: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como ele tinha matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias, dizendo: Assim façam os deuses comigo, e mais ainda, se até amanhã a esta hora eu não fizer a sua vida como a vida de um deles. A satisfação de um trabalho bem feito desaparece rapidamente quando Elias recebe essa mensagem. Que inimiga Jezabel deve ter sido? Ela deve ter enviado arrepios pela espinha de Elias. 450 profetas de Baal, em oposição a Elias, não o convenceram a mover um centímetro. Ele zombou deles, riu e os derrotou com facilidade pela mão de Deus. No entanto, ela estava em outro nível. Vemos no versículo 3. Então ele teve medo, levantou-se e fugiu para salvar sua vida, e veio a Berseba, que pertence a Judá, e deixou seu servo ali. Elias foge, temendo por sua vida, para o deserto para ficar sozinho e se esconder. Ainda assim, mesmo neste momento de medo e angústia, mesmo com a morte à porta pelas mãos de uma inimiga psicótica, Elias é consolado por Deus. Um anjo é enviado para lhe fornecer comida, água e encorajamento. Deus fala com Elias e o deixa saber que sua missão não acabou e para não desistir. Meu amigo, por favor, nunca desista. Você ainda tem uma vida. Vale a pena viver e Deus o chamará para casa em seu tempo perfeito. Se você ainda está vivo e respirando, ainda há esperança. E finalmente, vamos olhar para José. Esta é outra história fascinante de como Deus permite que inimigos entrem na vida de seu povo. Já vemos as tensões aumentando entre José e seus irmãos, mas onde os problemas realmente começam é em Gênesis 37, quando seus irmãos o vendem para a escravidão. Considerando o fato de que a primeira ideia deles era matá-lo, suponho que ser vendido não foi tão ruim. Embora esta história termine com Deus guiando José a se destacar no topo, segundo apenas ao faraó do Egito, havia poucas coisas mais deprimentes do que pensar que sua própria família desejava lhe fazer mal. Eu sei que esta é uma triste realidade para muitas pessoas no mundo hoje. Muitas pessoas são prejudicadas, até mesmo por seus próprios familiares. Às vezes, Deus permite que esses inimigos oprimam seu povo, mesmo que sejam supostamente os relacionamentos mais próximos que um homem ou mulher pode ter nesta vida. Eu lhe direi que, mesmo nessas realidades sombrias, Deus pode usá-las para o bem. Deus estava com José em cada passo do caminho, e Deus está conosco em cada passo também. Deus foi capaz de usar a horrível situação em que José se encontrava e realizou coisas incríveis para seu povo através de José.
Deus permitiu a breve vitória que os inimigos de José tiveram sobre ele para moldar o curso para os filhos de Israel por muitos anos que viriam. Talvez haja inimigos que você pessoalmente teve que podem ter sido até mesmo seus próprios parentes. Talvez Deus use esses eventos para ajudar outros no futuro. Eu nunca minimizaria ou justificaria algo mal que uma pessoa tenha passado, mesmo por sua própria família, mas quero oferecer esperança de que Deus está presente em tudo isso e pode usá-lo para o bem. Você já enfrentou uma situação maior do que você, algo completamente fora de seu controle. Quero dizer, uma situação tão grande que você simplesmente não conseguia ver além dela. Um problema tão teimoso que simplesmente não desaparecia. E nesta situação, dia após dia, parece que o diabo está constantemente lembrando você de quão impossível é, ou como você nunca superará o que está enfrentando. Mas veja, este é um esquema do inimigo. O diabo está trabalhando para nos distrair. O inimigo deseja que você amplie o problema e diminua Deus. Ele quer que você medite na dificuldade em vez da palavra de Deus, e ele faz isso para chamar nossa atenção, para mudar seu foco, para colocar seu foco no tamanho do problema, para que você esqueça do tamanho do seu Deus. No entanto, uma das melhores maneiras de ignorar a voz do diabo e permanecer focado no Senhor é olhar para trás, para o que ele já fez. Precisamos olhar para trás para todas as nossas vitórias no passado e nos lembrarmos de que não importa que gigante se levante diante de nós, nosso Senhor já o derrotou. Quando Davi estava se preparando para enfrentar Golias, ele disse: "O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. E agora quero encorajá-lo e dizer que você é mais que vencedor em Jesus. Quero que você saiba que maior é aquele que está em você do que aquele que está atacando você." Agora em 1 João 5, verso 4 diz: "Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé." Qual é o nome do inimigo que você está enfrentando? É depressão? É algum tipo de vício? Para alguns, o inimigo que enfrentam se chama luxúria. Para outros, seu inimigo é ansiedade. Você não foi derrotado pela situação, mas também não está caminhando em vitória. Seja lá o que for que você está enfrentando, quero lembrá-lo de que você é um vencedor em Jesus Cristo. Então, repreenda isso em nome de Jesus. Um inimigo não é apenas alguém que se opõe a você. Também pode ser um pecado com o qual você está lutando. Pode ser algo dentro de você que você precisa que Deus cuide, como ciúmes, amargura ou orgulho. E deixe-me dizer-lhe algo. Onde Deus está trabalhando, o diabo também estará trabalhando. Mas ele está trabalhando em oposição ao Senhor. Ele estará trabalhando para tentar interromper ou desencorajar qualquer movimento de Deus entre seu povo. Veja, quando nos propomos a cumprir a visão de Deus para nossas vidas, e todos os planos externos do inimigo falharam, todos os seus ataques externos foram bloqueados, o que você acha que acontece? Quando todos os planos externos do diabo falharam, ele ataca de dentro. Agora, não existe tal coisa como pecados grandes e pecados pequenos. Todo pecado é pecado aos olhos de Deus. Mas, mesmo o que você considera ser um pequeno pecadinho, esses pequenos pecados o levarão a cometer aquilo que você considera ser o grande pecado. Esse tipo de pensamento faz com que você cruze uma linha e depois outra e outra, até nos tornarmos alguém que nunca pretendíamos ser. Estou orgulhoso de mim mesmo por conseguir uma promoção. Estou orgulhoso da minha capacidade. Você viu isso? Eu fiz isso. Isso tudo sou eu. Então, a próxima coisa que você sabe, o espírito de orgulho tem uma porta para se infiltrar. Em vez de dizer, obrigado a Deus pela minha promoção, em vez de dizer, eu fiz isso pela graça de Deus. Você vê a diferença? O diabo tentará plantar uma semente dentro de você quando ele não pode afetá-lo fisicamente. É sobre isso que estou falando quando digo, nomeie seu inimigo. Dê uma boa e honesta olhada em si mesmo.
O que o diabo está tentando usar para distraí-lo de ser um cristão eficaz? O que ele está usando para desencorajá-lo? Pensamentos duvidosos, pensamentos de insegurança ou inadequação. Nomeie seu inimigo e repreenda-o. E todos nós temos um. Ninguém é tão santo, tão salvo, que não tenha coisas internas, privadas com as quais esteja lidando. A Bíblia diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Esse versículo é todo sobre identificar aquele pecado interno, aquele desejo ímpio, aquela paixão insalubre, e então dizer não a isso. Chegue ao ponto onde você diz: meu amor por Deus é maior que meu amor por qualquer outra coisa. É assim que você crucifica a sua carne. Então, se seu inimigo é a amargura, isso tem que ir embora. Se é falta de perdão, isso tem que sair. Se é baixa autoestima, não aceite mais isso. Eu o encorajo a fazer 3 coisas se você deseja superar o inimigo. Primeiramente, tire seus olhos do problema e foque seus olhos nas promessas de Deus. Magnifique Deus em vez de seus problemas. Em segundo lugar, mude suas palavras de falar sobre derrota e comece a falar a palavra de Deus sobre sua situação. Comece a falar as promessas de Deus sobre sua situação. E, finalmente, invoque o poder que o nome de Jesus Cristo oferece. Nossa parte é ter fé que Deus diz o que Ele quer dizer, e Ele quer dizer o que diz. Se Ele diz que todas as coisas trabalharão juntas para o meu bem, então minha parte não é perguntar como, mas é simplesmente confiar que Deus honra sua palavra. Se a palavra de Deus me diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas elas, então minha parte é me segurar pela fé em sua promessa. Com os olhos da fé, você pode ver a mão de Deus, a bondade de Deus em toda situação, independentemente de quão dolorosa. Pela fé, você pode começar a considerar se você foi colocado naquela conjunto de circunstâncias por uma razão específica ou propósito específico. Um propósito como despertar um desejo mais forte pela oração em sua vida. Um propósito como despertar uma fome por justiça e santidade como nunca antes em sua vida. Ou talvez o propósito de tal teste seja expor os dons e o chamado que jazem adormecidos dentro de você. Muitas vezes, porque estamos focando no negativo, não vemos o positivo naquela situação e não vemos o que Deus está tentando fazer. Poderia ser que a razão desta dificuldade é Deus querer revelar a você quem Ele realmente é? Talvez este seja um teste onde Deus quer demonstrar a si mesmo como Jeová Jiré, seu provedor, ou talvez Ele queira demonstrar sua força e bondade para você. Seja qual for o propósito deste julgamento que você está enfrentando, eu o encorajo a fazer sua parte. Sua parte é se manter firme na fé e olhar para Jesus. Lembre-se, nenhuma situação é permanente, e com Deus ao seu lado, você tem o aliado definitivo. Sua vitória não está em sucumbir ao desafio, mas em superá-lo através da força, sabedoria e poder fornecidos pelo Senhor. Confie nele, apoie-se em seu entendimento e deixe-o guiar seus passos. A jornada pode ser difícil, mas o destino é assegurado para aqueles que mantêm sua fé em Jesus Cristo. Sua parte é se manter firme na fé e olhar para Jesus. Lembre-se, nenhuma situação é permanente, e com Deus ao seu lado, você tem o aliado supremo. Sua vitória não está em sucumbir ao desafio, mas em superá-lo através da força, sabedoria e poder fornecidos pelo Senhor. Confie nele, apoie-se em seu entendimento e deixe-o guiar seus passos. A jornada pode ser árdua, mas o destino é assegurado para aqueles que mantêm sua fé em Jesus Cristo. Enquanto você enfrenta as tempestades da vida, saiba que não está caminhando sozinho. A mão poderosa de Deus está sobre você, guiando, protegendo e fornecendo. Mesmo nos momentos mais escuros, a luz de sua presença brilha intensamente, dissipando toda sombra de dúvida e medo. Que você possa sentir essa presença de forma palpável, sabendo que, acima de tudo, você é amado imensuravelmente por um Deus que nunca falha, nunca abandona e está sempre trabalhando para o seu bem maior.
Permita que essa verdade se aprofunde em seu coração. Você é mais do que vencedor por meio daquele que o amou. Seus desafios, por mais formidáveis que pareçam, são apenas plataformas para a demonstração do poder de Deus em sua vida. Erga-se, então, com coragem e confiança, não porque você tem todas as respostas, mas porque você conhece aquele que as tem. Deixe que sua fé seja mais alta do que seus medos e que sua esperança seja inabalável diante de qualquer adversidade. Ao seguir em frente, que cada passo que você der seja um testemunho da bondade de Deus. Que cada respiração seja uma canção de gratidão. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.